Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 35. E diz assim a palavra do nosso Deus: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, eu queria falar um pouco a respeito do pão, da importância como algo essencial para a nossa estrutura física, para o nosso viver. Mas deixar em aberto também a necessidade do pão da vida de Jesus, que é o nosso pão espiritual, que é o pão que nos garante o direito e a vida eterna. A manifestação desse pão vivo. Interessante, amados, que se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver alguma descrição a respeito de pão, falando a respeito do pão e da sua importância. Interessante, amados, que eu estava meditando nessa palavra e fui levado àquele tempo de Gideão, quando Gideão ele está na batalha, e me chama a atenção algo, que quando ele separa 300 homens para ganhar uma guerra de milhares, algo que era impossível, inatingível mesmo, não tinha como, não havia recursos para aqueles homens vencerem aquela batalha. Mas algo acontece, interessante que Gideão, com uma estratégia, ele vai até o território, até o acampamento dos medianitas, e quando ele chega lá, ele se depara com uma situação de ver um homem falando com outro homem a respeito de um sonho que ele teve, e no sonho ele via um pão de cevada que sobrevoava o acampamento dos medianitas, e interessante é que o pão dava de encontro com o acampamento daquele comandante daquele exército. É algo que me chama a atenção, que eu entendo que essa notícia se espalhou e isso provocou medo em todo o acampamento dos medianitas. E o que eu entendo com isso, que quando nós não entendemos com o que nós estamos lidando, como o que estava acontecendo naquele lugar, quando nós não entendemos o sentido real do pão, o pão se volta contra nós. Então, amados, vejam bem, o que eu quero chamar e salientar nesse momento para os irmãos que estão ouvindo essa palavra. Eu quero falar a respeito desse pão da vida. Interessante, quando Jesus está diante dessa situação, nesse texto pelo qual nós lemos, ele está diante do povo e eles estão questionando, arrazoando entre eles a questão do maná que desceu do céu, que foi enviado do céu. Simplesmente alimentava o físico daquelas pessoas. Mas Jesus falava de algo tão importante, tão crucial e de um nível de entendimento fácil até, de compreensão, falando a respeito que ele era o pão de Deus manifestado entre nós. O pão que nos liberta, o pão que nos garante o direito de estarmos na presença dele, da nossa salvação perante o nosso Deus. Interessante, amados, também lemos também que Jesus estava numa situação que os discípulos chegam até ele e falam a respeito de uma mulher, e Jesus, para que Jesus recebesse aquela mulher. É interessante, amados, que Jesus ele não faz muito caso daquela situação, e aquela mulher chega até Jesus, e Jesus fala para aquela mulher: não é lícito deitar fora o pão dos donos aos seus cachorrinhos. Mas aquela mulher, numa atitude de humildade, ela fala para o Senhor: mas os cachorrinhos comem da migalha do pão que cai da mesa dos seus donos. E Jesus, vendo aquela situação, disse: mulher, não houve fé como a tua em todo Israel. Vá em paz, a tua filha está liberta. Interessante, queridos, que quando ela sai dali, a sua filha já está liberta daquela possessão. Ela procurou Jesus porque a sua filha estava possessa, terrivelmente endemoniada. E eu quero dizer que o pão vivo, ele está entre nós. Ele é o pão que liberta. E que venhamos nessa noite dar importância a esse pão, a essência da vida, Jesus, o pão da vida. Amém, amados? Eu gostaria de deixar essa palavra para o coração dos irmãos, entendendo que nós necessitamos essencialmente desse pão da vida. Amém?